A Montanha Mágica, passagens e comentários, este é o 204, segunda parte do vídeo. Então, partindo... Segunda parte do vídeo, segundo vídeo desta parte. Então, partindo da frase do Hans Castorp, que o NAFTA é tão revolucionário quanto o Settembrini, mas ele é esse conservador, ele é um revolucionário conservador, e volto a enfatizar o que eu falei no vídeo, essa é a definição, por exemplo, de um fascista, né? Ele é um revolucionário que ao mesmo tempo é conservador, o que é contraditório. Então ele é conservador só no discurso, ele não é conservador na verdade, né? E no fundo ele é só um revolucionário, como um comunista, né? Eu gostaria de voltar, então baseado nisso, eu gostaria de voltar ali no último parágrafo da página 528. Então, aqui não se trata de criaturas antropóides, corrigiu o italiano, mas de seres humanos como ele, o engenheiro e o próprio Settembrini. E aqui vem a parte que me interessa. Só os fracos de vontade, vítimas de uma sociedade falha. E falou de um grande criminoso, assassino, reincidente e assim por diante, né? Repare, aqui nós já estamos falando de uma fala de Settembrini. E o Settembrini está falando que os fracos de vontade são vítimas da sociedade. De passagem, que eu vou abrir um outro vídeo para isso, eu só gostaria de apontar que não existe indivíduo aqui também não, né? Da mesma forma como no comunismo não existe o indivíduo, só existe o grupo. No fascismo não existe o indivíduo, só existe o grupo. Na culpa também, para o Settembrini, não tem a culpa individual. É a sociedade que fez a culpa e o indivíduo é mera vítima, né? Mas isso a gente vai explorar melhor num vídeo que vai vir. Eu gostaria que você voltasse ali para a página 524, ok? Talvez essa página nos lance mais luz sobre o caráter revolucionário do Settembrini e do NAFTA. Deixa eu só ver se eu não estou misturando as coisas. Eu estou invadindo um pouquinho o 205, tá? Mas não tem importância. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente tem que conversar mais uma vez, e mais uma, e mais uma, e mais outra. Então eu tenho certeza que o que eu estou falando para você vai estar na seção de perguntas também, com as respostas, com várias digressões que eu vou fazer, e vai estar na sessão de leitura. Quando eu chegar na leitura disso daqui, eu vou digredir mais uma vez. Isso é normal, né? É normal e necessário, né? Então, tem o seguinte, né? Enquanto o senhor Settembrini escondia o rosto com as duas mãos metidas em luvas de couro muito gasto, NAFTA, com o sangue frio de um estadista, perguntou como é que poderiam ser dominados criminosos renitentes senão por meio do cavalete e do bastão, que se adequavam com o estilo ao ambiente da casa de correção. Um cárcere humano era um meio termo estético, uma solução negociada, e o Settembrini, apesar da sua bela eloquência, no fundo nada entendia de beleza. No que dizia respeito à pedagogia, o conceito da dignidade humana, defendido por aqueles que queriam excluir os castigos corporais, tinha sua raiz, segundo NAFTA, no individualismo liberal da época burguesa humanitária, no absolutismo esclarecido do eu, que estava a ponto de extinguir-se e dar lugar a ideias sociais menos efeminadas que se achavam iminentes. A gente vai voltar para esse capítulo para explorar sobre outros dois ângulos. Capítulo não, esse parágrafo. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui, qual movimento prega isso, né? Ideias menos efeminadas, que já se acham iminentes porque vai acontecer essa profecia do NAFTA, né? Bom, primeira coisa que você pensa quando você fala de ideias menos efeminadas, que é essa frescura, né? Esse respeito pelo indivíduo, não pode torturar, não pode matar, essa frescurinha, né? Quem que falaria isso se fosse para você escolher um filósofo que falaria isso? Certamente, pelo menos do modo como ele é interpretado, Nietzsche. O que o Nietzsche está falando? O que o Nietzsche fala sobre a sociedade cristã? Só que olha que interessante, né? O Nietzsche é contra
os cristãos. E o Naphta tem a mesma ideia do Nietzsche. Então perceba como as ideias se misturam, né? Como eu falei para você. Então o que o Nietzsche vai falar? Qual que é a crítica do Nietzsche à sociedade cristã? Essa sociedade virou fraca, um bando de resmungão. Ah, meu Deus, me perdoa por causa disso, me perdoa por causa daquilo. Tudo cheio de não me toques, tudo cheio de respeito à individualidade, né? Como Nietzsche é interpretado. O que você tem que ter? Você tem que ter a força para impor a sua vontade. Não é uma questão de, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a realidade é assim. Não, 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 não. Você não tem que reconhecer a realidade, segundo Nietzsche. Não fica com essas ideias sociais todas efeminadas. Você impõe a sua vontade através da força. Quem que impõe a sua vontade através da força e qual movimento social usou o Nietzsche? Nazismo? Fascismo? Ok? Só que aí volto com o ponto de convergência. Você sabe qual é a diferença do marxismo, digamos assim, de Marx, né? Então, socialismo, antes ali da Revolução Russa, e o marxismo de Lenin? A diferença é, para os marxistas socialistas, então vamos chamar assim, para os marxistas tradicionais, o que Marx fez foi um diagnóstico. Então assim, a sociedade capitalista vai cair, isso vem, não se preocupe, isso vem, isso é uma lei da natureza, né? Qual que foi a grande contribuição do Lenin para a Revolução Comunista? É falar assim, não, a gente que tem que fazer. Então não tem essa ideia de a sociedade vai evoluir, o proletariado. Não, nós temos que impor a nossa vontade. Como quem? Como Nietzsche bem dizia, Nietzsche interpretado, lembre-se, e como os nazistas e os fascistas bem diziam. Não é uma questão de respeitar o ambiente e se os indivíduos querem ou não querem. E nesse sentido, ambos os movimentos são voluntaristas, né? É a sua vontade que cria as coisas. Então como que a gente vai fazer a revolução? Vamos esperar a sociedade estar pronta? Não, vamos impor a nossa vontade. Como que a gente impõe a nossa vontade? Vamos matar burguês, né? Vamos matar burguês, vamos matar judeu, porque os judeus estão corrompendo a Europa e assim por diante, né? Perceba que no fundo a ideia é o mesmo, essa ideia de hombridade, mas essa hombridade violenta, né? Essa hombridade, não a verdadeira hombridade, né? Bom, isso para falar sobre o caráter, fazer essa conexão, né? Settembrini, Naphta, fascismo, nazismo, comunismo, né? Parece que todos eles estão no mesmo pacote ali, com o seu caráter de negação do indivíduo. Nós vamos ver um vídeo só sobre isso daqui a pouco. E o seu caráter de louvor à violência. Embora Settembrini queira se fazer de super civilizado, né? Quando é necessário ele sabe que tem que ter uma violência ali, com o seu caráter de negação do indivíduo. Aí é aqui que você vai falar, epa, pera lá, Settembrini, negação do indivíduo? Se é justamente isso que o Naphta está falando que ele faz todo o tempo, que é exaltar o indivíduo? Isso a gente vai responder, eu acho que no 105.